E aí, pessoal, vitória e classificação. O Grêmio está na final do Campeonato Gaúcho, a 7ª final consecutiva do tricolor, que pode chegar ao hepta, algo que não faz desde 1968. Vamos falar de um primeiro tempo primoroso, mas vamos falar também de alguns problemas que surgiram através de expulsões e principalmente lesões. As individualidades da classificação do Grêmio, o 3-2 sobre o Caxias, é o que vamos falar a partir de agora. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Gente, 3-2 de um Grêmio soberano no primeiro tempo. O técnico Renato escalou e teve sempre a ideia de manter o mesmo estilo dos últimos jogos. O técnico Renato colocou o Eli no lugar do Jeromel apenas por uma questão física do Jeromel. Jogou no 4-2-3-1, com o Cristaldo se juntando à frente, com o Gustavo Nunes jogando pelo lado esquerdo, fechando duas linhas de 4, com um Pavon muito dedicado também. E o Grêmio, a partir destes movimentos, foi muito superior. O Grêmio abriu 3-0 no primeiro tempo. Primeiro gol, uma jogada pela direita de muita velocidade, que começa com o Gustavo Nunes por dentro, ele joga no PP, o PP joga no Pavon, o Pavon encontra o Diego Costa para marcar. O segundo gol, uma jogada que sai do lado esquerdo, o Diego Costa faz um ótimo pivô, entrega essa bola com muita categoria para o Gustavo, que vai em direção ao meio e encontra o Cristaldo na cara do gol para ele fazer o 2-0. Jogada armada, arrumada, feita, de qualidade. O terceiro gol também da mesma maneira, uma jogada já pelo lado direito, vai no João Pedro, ele encontra o Diego Costa, que mata no peito, faz um golaço. Aquela altura, um jogo superior, um jogo 100% do Grêmio. Nada a se dizer do jogo. Mas, bem no finalzinho do primeiro tempo, uma bola despretensiosa, o lateral esquerdo, o Mike, que vinha fazendo bom jogo, acaba levantando muito o pé, atinge o rosto do adversário e o GPR acaba optando por expulsá-lo. Expulsa o jogador do Grêmio. O jogador do Grêmio, então, deixa o campo, vai para o intervalo. O Renato muda o time, coloca o Wesley Costa, tira o Cristaldo para tentar deixar o tempo passar, porque àquela altura o Grêmio já estava com 3-0, poderia inclusive empatar o jogo, tomar 3 gols. Ele faz essa modificação. O segundo tempo começa com o Diego Costa na frente, 2 linhas de 4, apenas sem o 10 do time. Ou seja, o Grêmio recuou, o Caxias ficou com a bola, mas nada de muito risco. O jogo foi caminhando dessa maneira, até com um escanteio do lado esquerdo ofensivo do adversário, uma cabeçada, o goleiro do Grêmio falhou, 3-1. Na sequência desse lance, o lance que para mim estragou a noite, uma bola dividida no meio, o jogador do Caxias chega atrasado e pisa no tornozelo do Gustavo Nunes, Gustavo, que é o grande nome desse time. O jogador sai lesionado aos prantos, e nós vamos ter que falar sobre isso ainda durante essa semana, porque passa uma ideia de uma lesão séria. E a partir dali, todo o ambiente do jogo fica tenso, entra o Soteldo, mas entra fora de forma, o Caxias faz mais um gol, pressiona para tentar chegar a um empate e uma virada que poderia ser uma virada épica, e o jogo termina 3-2, mas com um clima diferente do clima que terminou aquele primeiro tempo. O Grêmio valorizou muito o fato de ter vencido, sim, mas o Grêmio saiu preocupado. Perdeu o lateral esquerdo, que vinha fazendo um bom jogo e vem fazendo bons jogos, principalmente do ponto de vista defensivo, e perdeu o Gustavo Nunes, que é o grande nome. O Diego Costa também saiu com uma batida no joelho, o que também preocupa, mas ali eu acho que não é nada demais. O Renato mexeu bastante, entrou o André Henrique, não foi bem e tal. Enfim, um jogo que poderia não ter vírgula, poderia ser dito como um jogo perfeito, terminou com uma vírgula ou várias vírgulas, com alguns problemas, com algumas preocupações. Vamos às individualidades. O goleiro Kaique não foi bem.
No primeiro tempo ele não trabalhou, no segundo tempo ele falhou no primeiro gol, parece ter sentido alguma lesão, teve uma hora que ele pediu para o Renato substituí-lo e tal. O lateral direito, o João Pedro, muito bem no jogo, titular absoluto do time do Grêmio, fez jogada de gol, também defendeu bem, foi muito bem o João Pedro. O Rodrigo Eli no primeiro tempo foi muito bem. No segundo tempo, quando ele foi um pouco mais exposto, ele não foi bem. Ele não foi bem, jogador lento, algumas tomadas de decisão não foram boas, fez faltas desnecessárias na entrada da área, não foi bem. O Kahneman, sempre do mesmo jeito, venceu todas as disputas no 1 contra 1, alguma dificuldade para sair jogando, que é uma característica dele, mas fez o que podia fazer. O Mike muito bem no jogo no primeiro tempo, muito bem, um lateral organizador, mais defensivo, muito bem no jogo. Acabou comprometendo a sua atuação em razão da expulsão, é lógico que isso compromete a atuação de qualquer jogador. Entrou o Wesley no lugar dele, num outro momento do jogo, num outro momento do Grêmio, e de alguma maneira sofreu, né? Porque 2 contra 1 lá e tal, mas não foi mal o Wesley Costa. Não foi mal. Os volantes do Grêmio, o PP saiu lesionado também, uma batida na cabeça, a gente não sabe exatamente, entrou o Duqueiroz, que não comprometeu, jogou mais ou menos no mesmo nível do PP. O Vijaçante, muito bem no jogo, sofreu um corte na boca bem no início do jogo, mas foi muito bem no jogo, muito bem. Como sempre, né? Um jogador muito brioso, muito dedicado, correu, lutou e fez o que tinha e o que precisava. O Pavon fez um bom jogo, melhor do que nos últimos jogos, né? Participou de gol, correu, lutou, um jogador se entrega muito àquele lado direito, um jogador que é uma boa notícia. Entrou o Dodge depois, mais para compor. O Cristaldo, muito bem, jogou um tempo, mas muito bem. O Grêmio tem camisa 10 e um camisa 10 que decide na hora que tem que decidir. Muito bem mesmo. Gustavo Nunes, um jogador diferenciado, participou de todos os gols, seja no início da jogada, seja com uma assistência direta. Hoje não teve oportunidade de concluir, porque jogou um pouquinho mais por dentro, assim, na construção das jogadas, o Caxias muito recuado, mas é um jogador diferente. Sai lesionado e é a pior notícia da noite, disparado, porque a gente vai até saber o que ele tem. É um problemão, o jogador encanta quem gosta de ver. O Diego Costa da mesma maneira. Entrou o Soteldo na do Gustavo Nunes, Soteldo fora de forma, depois relatou que está sentindo ainda um pouco algumas dores, eu acho que ele não tocou na bola, tá? Ele jogou 20 minutos, se eu tenho ideia dele não ter tocado na bola, até se alguém tem essas estatísticas aí, se puder dizer, eu acho que ele não tocou na bola. E o Diego Costa, 2 gols, decisivo, tá jogando muito, é o grande nome do ataque, o time melhora em cima dele, tá tudo perfeito com ele. Entrou o André Henrique, que escancara a distância que existe entre o Diego Costa e os outros atacantes de referência do Grêmio. Esse foi o 3-2, o Grêmio está na final, sábado, 16h30, Alfredo Jaconi. O primeiro jogo é lá e o Grêmio vai precisar se remontar para enfrentar o Juventude. O Grêmio acabou perdendo jogadores importantes nessa noite de 2 momentos. A euforia e também a preocupação. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.